dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 7 de outubro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Veja como fica a correlação de forças dos partidos no Senado para a próxima legislatura. 2 senadores já eleitos para outros cargos serão substituídos por suplentes em 2015. Configuração na casa ainda pode mudar com o segundo turno das eleições. E medida provisória em análise no Congresso flexibiliza a obrigatoriedade de farmacêutico em drogarias consideradas como microempresas. Se a posse dos eleitos fosse hoje, o PMDB continuaria sendo o maior partido no Senado, com 18 parlamentares, seguido do PT com 12, PSDB com 10, PDT e PSB com 7 cada e DEM com 5 senadores. Correlação de forças que terá influências no jogo político entre os poderes legislativo e executivo. A presidente Dilma continuaria com uma base muito significativa, bem menor do que a atual, é verdade, mas que ela poderia agregar também outros partidos que foram para apoiar o Aécio Neves, como, por exemplo, o PTB. O Aécio parte de uma base muito pequena, tanto na Câmara quanto no Senado. Ele vai ter que buscar os partidos da base aliada, do governo Dilma, né, na hipótese de ele vir a ser eleito, no sentido de fazer uma grande coalizão para conseguir o número de votos indispensável para, especialmente, votar emendas à Constituição. O segundo turno da eleição para presidente da República e governadores ainda pode mudar a configuração partidária do Senado. Há 8 senadores na disputa e os que forem eleitos serão substituídos pelos suplentes. 2 senadores com mandato até 2019 foram eleitos governadores no primeiro turno. Pedro Tax foi a escolha do eleitorado do Mato Grosso e Wellington Dias voltará a governar o estado do Piauí. Os parlamentares serão substituídos por suplentes. A substituta do petista é Regina Souza, a primeira mulher a representar o Piauí no Senado. Regina Souza nasceu em União, no interior do Piauí. É fundadora do PT no estado. Na infância, trabalhou na lavoura. É formada em letras, foi professora da rede pública e bancária. Presidiu o Sindicato dos Bancários e foi secretária de administração do primeiro governo de Wellington Dias. O substituto de Pedro Tax não está definido. A primeira suplência está em disputa judicial. Paulo Fiuza, do PV, era segundo suplente na chapa que elegeu Tax em 2010 e alega que tem direito de substituí-lo. É que o primeiro suplente, registrado na chapa, Zeca Viana, desistiu de concorrer. Outro primeiro suplente foi indicado para o lugar, José Antônio Medeiros, do PPS. Mas Fiuza alega na justiça que a indicação é irregular. No primeiro dia de segundo turno das eleições, nem Dilma Rousseff nem Aécio Neves tiveram compromissos de campanha. A hora é de refazer estratégias e buscar apoios. O ministro Dias Toffoli, presidente do TSE, convocou a imprensa para divulgar o resultado do primeiro turno. Às 19 horas, 56 minutos e 28 segundos, tínhamos 91% dos votos válidos apurados e matematicamente definido os candidatos Dilma Rousseff e Aécio Neves como aqueles que disputarão o segundo turno das eleições presidenciais. Ainda na noite de domingo, a candidata do PT agradeceu os mais de 43 milhões de votos, 41,59%, e já retomou a campanha. A luta continua e eu quero dizer que nós estamos abertos a receber todos aqueles que quiserem nos apoiar de braços abertos. O candidato do PSDB obteve mais de 34 milhões de votos, 33,55% dos válidos. Comemorou o segundo turno e, já em campanha, tentou se aproximar dos eleitores de Eduardo Campos. A ele, aos seus ideais e aos seus sonhos também, a minha reverência. E nós saberemos, juntos, transformá-los em realidade.
A candidata Marina Silva, que desde a morte de Eduardo Campos ocupava o segundo lugar nas pesquisas, perdeu fôlego na reta final da campanha. Terminou o domingo em terceiro, com pouco mais de 22 milhões de votos, 21,32% do total. Marina só ganhou as eleições no Acre, onde nasceu, e em Pernambuco, berço político de Eduardo Campos. Na ponta do lápis, ela obteve 2,5 milhões de votos a mais que em 2010, quando disputou a presidência pela primeira vez. Não só ela não consegue crescer em cima dessa base que ela tinha lá em 2010, como também ela não consegue apresentar assim, um discurso, né, um programa de governo consistente para convencer esse eleitor, entendeu? Assim, continue comigo. Então, eu diria assim, que esse crescimento que ela teve após a morte do Eduardo Campos, acho que em parte por uma comoção, foi um crescimento muito frágil, entendeu? Que você não tinha como sustentar isso. A questão agora é saber quem Marina vai apoiar no segundo turno. Ainda na noite de domingo, ela deu algumas pistas. O Brasil votou em uma grande parte contra aquilo que identifica como errado no atual governo. Esse historiador não acredita em transferência de votos. Marina Silva tentou se apresentar nesse primeiro turno como uma candidata de oposição ao governo do PT. Independentemente da posição que ela assumir, isso não significa dizer que os seus eleitores, que ela conseguiu amealhar, todos vão acompanhá-la. Isso é difícil, eu diria que é impossível. Além dos eleitores de Marina Silva e dos outros 8 candidatos a presidente, Dilma Rousseff e Aécio Neves vão correr atrás dos votos de outro grupo importante. Mais de 38 milhões de brasileiros não foram às urnas, votaram em branco ou anularam o voto. Isso representa mais de 27% dos eleitores cadastrados no TSE. O número de pessoas, de cidadãos, eleitores, bastante para definir o segundo turno. O problema, nesse caso, é a dificuldade em mobilizá-los, falar corações e mentes, não é? Porque, em princípio, pela postura tomada no primeiro turno, são pessoas que não se sentem atraídas ou cativadas pelo sistema político brasileiro na maneira como ele funciona atualmente. E hoje, no começo da tarde, 2 comissões de medidas provisórias têm reunião prevista para a eleição de presidente e vice. A MP 652 de 2014 cria o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. Já a MP 653 de 2014 flexibiliza a obrigatoriedade de farmacêutico em drogarias caracterizadas como micro ou pequenas empresas, quando não houver disponibilidade de profissional para contratação. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.